bem-vindos ao Top Livros e chegamos ao último episódio desta grande obra de Arthur Schopenhauer. E olha, eu já li livros ruins, livros bons, livros tediosos e livros incríveis, mas é de se admirar como Schopenhauer consegue ser tedioso e brilhante ao mesmo tempo. E não precisa ficar desmotivado para ler o livro. Eu recomendei nos vídeos anteriores e recomendo nesse. Se você quer um livro que lhe aflore a visão, lhe dê uma perspectiva mais abrangente dessa coisa que nós seres humanos chamamos de felicidade, este é o livro. Então a gente já passou por bastante coisa no livro Aforismos para a Sabedoria de Schopenhauer, e eu vou deixar aqui na descrição o primeiro e o segundo vídeo, porque esse é o terceiro, e eu dividi em 3 partes a resenha desse livro. Então se você quiser saber o começo, a linhagem, o segmento, para ter realmente uma compreensão melhor, eu vou deixar aqui na descrição, tá certo? E como nos vídeos anteriores, hoje eu vim num lugar como este, numa vista incrível como esta. Mas se você assistiu os primeiros vídeos, bora finalizar agora. E eu lhe peço também, se você talvez no final você curtir, você contribua aí, dá aquela força com o like, tá certo? Show de bola. Então a gente já viu o primeiro capítulo daquilo que se é, o segundo daquilo que se tem, e agora o terceiro daquilo que se representa. Como a gente já viu bastante coisa sobre o livro, eu acho que esse sendo o capítulo daquilo que se representa, não é tão difícil a compreensão dele. O que representamos, a imagem que demonstramos de nós mesmos é o que somos, mas apenas um pouquinho. Mesmo que nos esforcemos para demonstrar com sinceridade aquilo que somos, ainda assim é só uma representação, porque tem várias camadas que bloqueiam que nos vejam com essência. Assim, quando nos veem, é uma junção do que somos, daquilo que tentamos demonstrar que somos, e a mais influente nessa parte, a interpretação da pessoa. E isso já é limitante pelo simples fato de que cada um é um universo em si mesmo e sempre terá sua própria opinião. Então, deu para entender? Aquilo que somos na visão alheia é o que somos, mas também é o que somos por representação. Então aqui agora, para fechar o ciclo, temos o que representamos, aquilo que temos e aquilo que somos, que são as divisões que Schopenhauer fez. Então aquilo que a gente representa, embora seja a gente, é uma parcelinha bem pequena. E o que a gente tem, que foi tema do segundo vídeo, que também diz um pouco quem somos, mas nem tanto quanto aquilo que a gente é. E como segmento nos vídeos anteriores, aquilo que a gente representa não interfere quase em nada no nosso pensar e na nossa felicidade. Mas é engraçado como a gente dá muito valor a isso. Ainda assim nos importamos quase acima dos 2 outros fatores determinantes. E mesmo refletindo, mesmo pensando sobre isso, a gente não consegue deixar de se importar com o pensamento alheio. E é engraçado que muitas coisas do se importar a gente aprendeu desde o berço. Sabe aquele momento que a gente vai sair de casa e nossa mãe: meu filho, não sai com essa camiseta toda amarrotada, toda engiada. Meu Deus, o que os outros vão pensar? Se te virem assim, com essa roupa toda desse jeito. O que vão pensar? O que vão dizer? Mas Schopenhauer diz que mesmo assim, mesmo a gente sabendo que não interferem em nada a nossa aparência, para não dizer nada, algumas coisas em algumas situações pode ser que interfira, pode ser que tenha necessidade, mas na maioria das vezes não, e a gente ainda assim se importa com a aparência. Então por que será que mesmo sabendo disso, a gente quase como involuntariamente, a gente não consegue deixar de se importar? Schopenhauer responde: orgulho, vaidade e ambição, características humanas. Ele diz que o orgulho é como uma proteção para a pobreza interna. Como ele diz, alguém que é pobre de espírito, ela se protege, ela cria uma camada, este orgulho. Schopenhauer até menciona que o orgulho mais barato que se possa ter é o orgulho da própria nacionalidade, que se alguém se orgulhar da própria nacionalidade é porque não tem mesmo nada para se orgulhar. O vaidoso acha que é mais do que aparenta para os outros. Tenta fazer os outros acreditarem naquilo que ele acredita
que é. E tudo isso Schopenhauer diz ser em busca da estima. Certamente você conhece a autoestima, aquela coisa que vem de dentro, que quando a gente atinge um determinado ponto da autoestima, a gente consegue ter emoções boas, o dia fica show de bola. Isso interfere um pouco no humor, até na autoconfiança e também na nossa disposição para fazer as coisas. Então aqui Schopenhauer trata da estima, que agora é buscada de fora. É a mesma coisa que a autoestima, só que ao invés de ser buscada dentro, buscamos ela fora, nas pessoas, através de reconhecimento, admiração e de causar boa impressão. Aqui Schopenhauer diz num trechinho do seu livro: em tudo o que fazemos ou deixamos de fazer, a opinião alheia é considerada antes de quase todo o resto. E, como um exame mais preciso, veremos que praticamente metade de todas as aflições e angústias que jamais sentimos surgiram da preocupação com ela. Talvez não tão ao extremo como Schopenhauer diz, mas infelizmente é uma realidade, né? Às vezes a gente deixa de fazer coisas, ou às vezes a gente faz coisas por justamente considerar em excesso essa opinião alheia. O famoso o que vão dizer. Imagina o que vão dizer se souberem. Eu não vou fazer isso não, tá doido? Tá maluco? E nessa busca por aprovação tem um lado bom e ruim. Me fala se não é bom ter aprovação e reconhecimento dos outros. Às vezes a gente vai fazer uma coisa e a pessoa até nos motiva. Isso é motivador pra caramba. Opa, vai lá, faça. Show de bola, mete a cara mesmo. Vai, siga em frente. Fala se não tem coisa mais motivadora que essa. Um incentivo. Mas também o lado ruim é que quando desaprovarem, a gente vai se sentir desmotivado. E esse é o lado ruim porque a gente deixa de fazer as coisas que a gente gostaria. E ao longo do tempo isso nos limita. O que deixamos de viver aquilo que gostaríamos. Como Schopenhauer diz, colocamos valor na opinião dos outros acima da nossa com nós mesmos. Sabe aquela situação que chega uma pessoa e fala: você é um fracassado, não serve para nada. Aí você pensa: poxa, sou um fracassado mesmo, não sirvo para nada. E isso é completamente insano, porque não faz o menor sentido a gente considerar primeiramente algo que está fora de nós, já que a gente é o único fator determinante para o nosso bem-estar, tema que foi tratado no vídeo anterior. E é claro, né, que isso às vezes nos ajuda a evitar algum problema, alguma coisa, mas quando chega ao ponto que nos limita de fazer aquilo que a gente gostaria e até viver, aí já não dá, Embora esse tema aqui, o que se representa, seja um assunto tão comum já, a gente vive isso, qual que seria a utilidade de refletir em cima desse tema? Schopenhauer nos faz chegar à raiz da coisa. Você já se perguntou por que agimos assim? Mesmo naquele momento que não queríamos agir com as lentes externas, parece que uma força predominante fica surgindo na consciência, como se tivesse medo, receio, medo de errar, medo de passar vergonha, medo de passar mico. E é engraçado que isso, em milésimos de segundo, a mente subconsciente já joga esses pensamentos pra gente e deixamos de agir. Eu mesmo já deixei de fazer vários vídeos por essa mentalidade, sabe, aquele pensamento de o que vão achar se olharem esse vídeo? Não vou gostar, não tá bom o bastante, ainda não tá bom? O que diriam? O que vão achar se verem um vídeo assim? Não dá. É difícil que muitos aspectos assim até limita a nossa criatividade. E por que isso está enterrado em nós? Mesmo que queiramos agir através da nossa exclusiva opinião, parece que essa força predominante fica surgindo e bloqueando. Schopenhauer diz ser uma consequência de vivermos em sociedade e também uma mania generalizada. Já nasce conosco, e também as experiências de vida, ainda mais aquelas não tão boas, elas nos moldam a isso. Mas é claro que existe quem se importa com os outros por essa vaidade, buscando essa estima de fora. Mas também há essa influência externa contra a nossa vontade. Às vezes a gente não quer se importar, mas você não consegue deixar de se importar. Por que agimos assim? Eu passei a pensar nisso, eu vou trazer uma teoria aqui. Vocês sabem aquele mecanismo de medo que a gente tem? Embora o medo seja visto como algo ruim, ele nos impede de fazer muitas loucuras por aí, né? Então, como ele nos protege em algumas situações,
ele não é de todo ruim. E agora esse valor em vezes excessivo que damos à opinião alheia poderia ser um mecanismo de defesa da nossa imagem. Assim como o medo, que também tem níveis do medo, medo do que vão pensar, o ego quer sempre manter uma boa imagem, querendo estar sempre apresentável, não passarmos mico, assim como o medo nos protege de fazer certas loucuras. A desvantagem é que assim como ele nos protege, nos limita. Mas é incrível como a nossa natureza humana foi construída, feita na medida que a nossa sobrevivência fosse garantida acima de qualquer outra coisa. Temos o medo e a coragem, um equilíbrio entre o fazer e o não fazer, e também esse do ego de proteger a imagem que criamos de nós mesmos, entre o se importar e o não se importar. Mas ainda bem que a gente foi presenteado, fomos abençoados com essa incrível inteligência, que através dessa ferramenta, a filosofia, podemos parar, analisar, entender as suas forças e numa situação real a gente pode ter mais clareza e ver o que melhor serve para nós. Se precisamos agir através do medo com coragem e ir para a guerra lutar pelo nosso país. Ou se precisamos deixar a vaidade de lado e dar ouvido ao medo e não acelerar o carro numa rua movimentada. Se precisamos agir conforme nossa vontade e independente do que disserem, você fez o que queria. Ou você percebe que o que está pensando em fazer pode prejudicar algumas pessoas. E pensar nisso, pensar em como vão achar, pode lhe ajudar a tomar a melhor decisão. Viram só o que um simples livro pode fazer? Através desse entendimento, você percebe que tudo está ali para uma finalidade específica e essas coisinhas que a gente gostaria de exterminar na nossa vida, às vezes pode ser bem útil, né? E acredito que Schopenhauer tenha nos dado essa linha de pensamento em sua filosofia, uma maneira de nos instigar, de fazer a gente procurar e tomar mais as rédeas da nossa vida. Afinal, a gente não tem como eliminar esses mecanismos da nossa vida, mas através do entendimento, de compreendê-los, a gente pode usar de uma maneira melhor, de uma maneira mais sábia. E é engraçado que há mais de 200 anos atrás, Schopenhauer já falava disso. E assim como uma consequência natural de vivermos em sociedade, também uma mania generalizada, essa coisa de a gente se importar com a opinião dos outros, ela vem também através do crescimento, desde criança até a adolescência, e principalmente das experiências ruins, ainda mais as experiências ruins na adolescência, né? Vamos aqui pegar um exemplo. Imagina um jovem pré-adolescente, está na escola e passou a admirar uma outra pessoa. E após ter feito amizade com essa sua amiga, um certo dia decide que a coragem venceu sua vergonha e se fragiliza e demonstra seus sentimentos para ela. Mas infelizmente não é correspondido da mesma maneira. Mas fazer o que, né? A vida segue. É dito isso a ele com educação e embora não seja agradável no momento, não é o fim do mundo. Mas como as notícias andam e algumas até correm, no dia seguinte é zoado por todos na escola por ter se fragilizado e expressado seus sentimentos. E isso certamente definirá o rumo da construção da sua personalidade. É um fator que vai abrir caminhos para qual personalidade vai se construir a partir dali. E o mais provável é que ele atribua ao se fragilizar como algo negativo. O seu ego, o mecanismo de proteção, vai sempre lhe aconselhar a não cometer o mesmo erro, para não ser novamente motivo de piada. E essa é uma questão extremamente ruim de ter primeiras experiências que foram desagradáveis. Mesmo que no futuro ele decida bater contra essa experiência ruim e se fragilizar novamente, talvez ele tenha mais dificuldade, ao contrário como na primeira vez, onde não pensou muito sobre isso. Por fim, esse mecanismo do ego de proteção, ele não é exatamente mal, mas ele protege os nossos interesses. Embora alguns que ele proteja não sejam exatamente nossos interesses, mas lembra, sobrevivência, é isso que ele preza. Então tem vários níveis onde há essa importância com a opinião alheia. Mas Schopenhauer menciona essas pessoas que buscam coisas para demonstrar poder, apenas para buscar essa estima de fora. Que é o caso de pessoas que não conseguem encontrar a satisfação nem naquilo que se é e nem no que possuem, naquilo que tem. Mas em alguns casos ela até encontra satisfação no que são, no que tem, no que possuem, mas não chega a ser o suficiente e acabam buscando essa estima de fora. Mas bom, eu não sou ninguém para dizer que está certo ou errado. Afinal, isso aqui é a boa e pura filosofia, é apenas uma discussão. Mas enfim, como promete Schopenhauer, a filosofia dele vai nos ajudar a evitar os males. E quem sabe o que mais, não é? Mas eu lhe agradeço muito por toda a atenção, por estar aqui assistindo esse tipo de conteúdo. Eu adorei gravar esses vídeos, embora seja apenas teoria,
mas a gente precisa da teoria para botar em prática. Mas afinal, ler não é apenas olhar para papel e tinta, como muitos podem desdenhar, mas a leitura, a escrita, foi o que nos trouxe até aqui como civilização, onde acho que foi transmitida através do tempo toda a sabedoria humana. E caso você não tenha visto os vídeos anteriores, vai estar o link na descrição, dá uma olhadinha lá porque os outros vídeos complementam muito esse, você vai compreender muito melhor todo o conteúdo. E coloca aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião, o que você achou de todo o conteúdo, de toda a filosofia do Schopenhauer. Tudo que eu disse aqui, eu quero saber a sua opinião, bora trocar uma ideia aqui nos comentários. E coloca aqui também qual autor, qual filósofo vocês gostariam que eu trouxesse aqui no Top Livros. Mas por favor, só não coloca Nietzsche, porque eu não entendo uma palavra dos livros daquele maluco lunático. Tá certo? Eu lhe agradeço por toda a atenção, deixa o like para dar aquela força e até a próxima.